Ora, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Vamos dar início a este painel que é a Indústria e Inovação 3 e vamos começar a abertura da sessão com os alunos do projeto Ciência Viva Manuel Falcão e Zé Maria Duarte, Mundo Camp Salesianos de Lisboa. Olá, muito boa tarde, eu sou Zé Maria, este é o Manuel. Nós hoje viemos falar sobre o Mundo Camp, o projeto Mundo Camp e mais especificamente a nossa missão, que é a missão EOS. E o que é o projeto Mundo Camp? O projeto Mundo Camp é um concurso criado pela Agência Espacial Europeia, em colaboração com a Airbus Foundation e com a Autodesk, e no fundo consiste em, nós temos um concurso em que precisamos, o objetivo é construir uma estação espacial, uma base lunar, e nós, cada vez mais com esta motivação que temos e cada vez mais todos nós temos, que haja vida na Lua e que nós nos tornemos uma espécie multiplanetária, nós sentimos a necessidade de aceitar este projeto e desenhar esta tal base. Olá a todos, sou o Manuel. Antes de tudo, um dos grandes desafios era a parte teórica, como é que iríamos planear a base, ou seja, como é que ela iria funcionar e como é que a iríamos fazer. Temos 3 pontos principais: a localização, a proteção da base e a sua sustentabilidade. Para a localização, pensámos no Polo Sul, pois o Polo Sul apresenta diversas reservas de água no estado sólido, como tem, relativamente à Lua toda, menos variação térmica, baixa variação térmica, quer dizer, e pronto, nós acabamos por escolher a montanha Malaparte, que em 90% do ano tem luz solar, incidência na luz solar, depois, e também encontra-se perto de algumas crateras, como a Shoemaker e a Shackleton, que têm bastantes, têm abundância em recursos naturais essenciais para a nossa base. Para além disso, ao se inserir na montanha, conseguimos fazer com que a base esteja dentro da montanha, ou seja, temos proteção tanto da radiação solar como dos meteoritos e temos ainda menos variação térmica. Para além disso, na parte que se encontra de fora da montanha, iríamos pôr uma camada de regolito, que é poeira lunar, que também iria proteger de novo da radiação solar, da variação térmica e isso tudo. E, por fim, na parte da sustentabilidade, temos 4 fatores principais: a água, a comida, o oxigênio e a eletricidade. Começando pela água, numa fase inicial, iríamos trazer a água em vai-vens vindos da Terra, ou mesmo da nossa base, que está na órbita da Lua, como fizeram com a Estação Espacial Europeia. Mas depois, numa fase mais à frente, iríamos ter água a partir das reservas de gelo que existem. E pronto. Na parte da comida, iríamos usar estufas hidropónicas, que iríamos cultivar tanto alface, repolho, soja e outros alimentos fáceis de cultivar e com grande riqueza nutricional. E também iríamos cultivar microalgas. As microalgas servem para a comida, mas como também para outras utilidades, como por exemplo para a produção de energia, a partir do biocombustível, que a partir de geradores iria produzir eletricidade. Falando de novo na eletricidade, como podem ver ali, também iríamos basear-nos bastante na produção de energia através da energia fotovoltaica. E já no oxigênio, iria ser bastante produzido através das estufas, como é óbvio, e também através da eletrólise da água que encontramos na Lua. Exatamente. Se calhar o mais exigente foi o próprio desenho da base. Todos os componentes da base foram desenhados por nós, cada pecinha, cada curva foi desenhada por nós. E utilizámos o programa Fusion 360, que é um programa de modelagem 3D. E pronto, a nossa base, agora assim de forma breve, temos assim dividida, vamos ter as tais estufas, um despressurizador, porque a poeira lunar é altamente prejudicial para a saúde dos astronautas. Temos um sítio onde poderão aterrar moonlanders para recebermos o abastecimento todo vindo de Terra e também desta tal estação orbital. Para além disso, temos os rovers e a garagem, um centro de estudos, um ginásio, que é importantíssimo também para manter a condição física dos astronautas, uma cozinha, os quartos e um local de comunicação. A construção da base seria dividida em 4 fases. A primeira fase seria
seria feita por robôs, onde seria feito um reconhecimento do espaço e também seriam capazes de escavar e construir, através de uma impressora 3D que teriam montados, da própria base, e tornaria possível a vida nela. A segunda fase seriam os protagonistas, seriam nós, seres humanos, e iria ser construído as estufas, e a partir daí a nossa base tornar-se-ia autossuficiente. E a terceira fase seria a construção deste tal laboratório para as investigações científicas, e a quarta fase, também muitíssimo importante, era a abertura da nossa base à economia mundial, e que permitiria e seria necessária para o desenvolvimento de uma verdadeira cidade lunar. Então, apresentamos aqui algumas imagens também do projeto e de como é que ficou no final. Temos aqui a nossa estação orbital, que serviria também como porto para as futuras explorações multiplanetárias, e pronto, os nossos rovers e os vários quartos, os vários módulos que estariam dentro da base. Podemos dizer que com a construção desta base seria realmente possível a existência dos primeiros extraterrestres, e seriam da nossa espécie, mas seriam realmente extraterrestres. E pronto, agradecemos a vossa atenção, o vosso tempo. Se tiverem alguma questão sobre o projeto, alguma sugestão, estão aqui os nossos contactos e estamos disponíveis, e agradecemos mais uma vez a vossa atenção e o resto de boa tarde. Muito bem, muito obrigada pela vossa apresentação. Antes de irem, espera. Ninguém tem perguntas para fazer? Faz favor. Eu teria uma pergunta, só para a a pensar já na segunda fase, não é? Porque isto não é só lançar estas ideias, enfim, é preciso também pensar o que vão fazer a seguir. Portanto, a minha pergunta é, para quantas pessoas é que aquele volume de ar está dimensionado, se já pensaram nisso? Estão interessados em continuar a trabalhar neste tema no vosso futuro, para que isto fique minimamente viável? Sim, nós tínhamos um bocado o problema de tempo. Nós começámos a aprender a desenhar e, portanto, nós a esta altura percebemos que isto estava a ficar demasiado terrestre e não tanto uma coisa da Lua, portanto, mas depois já não podemos voltar atrás. Mas esta base daria para 6 pessoas inicialmente. Claro que tinha espaço para mais, mas temos 4 quartos e era isso. No exterior seríamos capazes de pôr mais módulos, e a construção de mais módulos que poderiam ser e criar a tal cidade. Mas a pergunta é, a nível de volume de ar, vocês dimensionaram o número de pessoas é pela área ocupada só, ou também pelo volume de ar, pela produção, fluxo de produção de oxigênio versus o consumo, por exemplo? Estou a pensar já um bocadinho à frente. Sim, vocês, nós realmente não calculámos eficiências, nem como isto seria, o que apresentámos fisicamente no projeto, quantos painéis fotovoltaicos, por exemplo, seria necessário para termos a energia suficiente, mas isso seria um tema que teríamos de abordar com mais profundidade. Nós estamos no 12º ano dos Salesianos de Lisboa. Pronto, então tem o próximo ano, inscrevam-se em engenharia, em qualquer engenharia, a aprender estas ferramentas. Não é? Está bem, muito bem, obrigada. Obrigado, nós. Mais alguma questão que queiram colocar? Ok, então resta-me agradecer-vos de novo, desejar-vos muito boa sorte e vamos dar continuidade à sessão, portanto estejam à vontade se quiserem ficar a assistir ao resto da Muito sessão. obrigado. Ora, então, agora nós vamos ter 6 oradores. Cada orador vai ter, de acordo com as instruções que me foram dadas, 7 minutos para falar. Eu tenho aqui uns cartõezinhos que me disseram para levantar, portanto, não se zanguem comigo, tem que ser. Está bem? O primeiro cartão é levantado aos 2 minutos e o último cartão é quando acabou o tempo. Pronto. Então, vamos começar com ouvir a Delfina Godinho, que vem do Centro de Estudos Florestais e que nos traz o tema da avaliação da durabilidade de madeiras termomodificadas à exposição atmosférica. Eu, se calhar, o que vou sugerir é fazermos as apresentações todas e, no final, então, aí abrir espaço para as perguntas que queiram colocar, está bem? Portanto, vão tomando notas se acharem melhor para depois, no fim. Delfina. Então, muito boa tarde a todos. Começo por agradecer aqui também a vossa presença. Eu sou aluna de doutoramento do Instituto Superior de Agronomia. O meu trabalho está a ser feito no Centro de Estudos Florestais, em parceria também com o Laboratório Nacional de Energia e Geologia. E pronto, venho falar um bocadinho da minha tese de doutoramento e mostrar-vos alguns resultados.
Normalmente as madeiras, quando estão expostas no exterior, requerem sempre algum tipo de proteção. Na minha tese, o que eu estou a fazer, estou a abordar essencialmente a termomodificação. A termomodificação é um tratamento térmico que se dá à madeira e isso depois vai fazer com que ela própria tenha algumas alterações. Normalmente são utilizadas temperaturas entre os 180 e os 260 graus, isto depois é consoante o tipo de utilização. Uma temperatura mais baixa é para uma utilização interior, sendo mais alta já é para uma utilização exterior. Isto normalmente é feito num ambiente pobre em oxigênio, claro, para não haver o risco depois das madeiras entrarem em ignição. Portanto, o que confere é algumas alterações químicas, nomeadamente na lignina, na zoocelulose e nos extrativos. Também vai conferir algumas alterações físicas e mecânicas e algumas alterações na estrutura anatómica. Isto depois, estas 3 alterações também vão fazer com que vão estar em ligação com as alterações físicas e mecânicas, nomeadamente a diminuição do módulo de elasticidade, no módulo de ruptura, pode aumentar a dureza, ajuda também a aumentar a estabilidade dimensional, ou seja, a madeira não vai inchar nem retrair com tanta facilidade e também pode conferir alguma impermeabilidade. Este tratamento também permite valorizar algumas madeiras menos nobres. Há quem diga que pode conferir algumas características semelhantes às madeiras exóticas. Isto também porque este tratamento vai fazer a alteração da cor. Portanto, no meu trabalho eu estou a estudar 3 espécies. Estou a estudar a Acacia melanoxylon, que é fornecida, também tem parceria com estas 2 empresas. A Acacia é fornecida pelos parques de Sintra. Depois o Pinho Bravo e o Freixo é fornecido pela empresa Santos e Santos. E esta empresa, a Santos e Santos, foi quem fez a termomodificação destas 3 espécies. Eles utilizaram uma temperatura média de 210 graus. Portanto, depois agarrando nestas madeiras, elas foram expostas naturalmente. Estas 2 fotografias são de estações de exposição de materiais que pertencem ao LNEG, nomeadamente ao Laboratório de Materiais e Revestimentos. Tem 2 estações, uma no Lumiar, em que temos um ambiente urbano, e outra em Sines, em que temos um ambiente essencialmente marítimo e industrial. Eu coloquei aqui as características de cada estação, mas onde existem as maiores diferenças é essencialmente na deposição de SO2 e de deposição média de cloretos. Em que em Sines tem uma deposição muito maior, até porque temos uma grande produção industrial e também mais o ambiente marítimo, que lhe dá também características de um ambiente extremamente agressivo para os materiais. A ideia deste trabalho era também comparar os 2 ambientes e ver se realmente haveria diferenças na degradação ou não. Mostrando alguns resultados, ao longo do tempo foi medida a cor das madeiras. O sistema que utilizei foi o CIELAB, em que basicamente aquilo é um sistema de coordenadas. Eu aqui trouxe as diferenças do ΔL, em que nos diz se a cor tende mais para o branco ou mais para o preto. Até meti aqui um gradiente nos gráficos para ajudar a interpretar melhor. E podemos ver que nas madeiras termomodificadas, elas tenderam para o branco, ou seja, ficaram mais claras ao longo do tempo. Enquanto que as madeiras que não foram tratadas, ou seja, as madeiras naturais, elas foram ficando mais escuras ao longo do tempo. Fiz algumas imagens de SEM também para tentar perceber como é que a superfície se estava a degradar. Foi possível verificar que realmente houve aqui alguma abertura de fendas. Estas imagens são da Acacia termomodificada. Eu escolhi aqui o tempo dos 9 meses. Em Sines realmente houve aqui uma abertura maior das fendas. Também se verificou alguma deposição de partículas. E no Lumiar, pronto, as fendas não foram tão predominantes, não foram tão grandes como as de Sines. Algumas conclusões do trabalho. O trabalho ainda está em curso, portanto, eu hoje só fiz um pequeno apanhado de algumas conclusões que se foi tirando até agora. Pronto, a própria termomodificação provocou alterações na cor e na estrutura das madeiras. No caso da cor, as madeiras ficaram mais escuras. Foi verificada a deformação das células e espessamento das paredes. E também há algum aparecimento de fendas entre os tecidos.
Em ambas as estações, tal como tinha referido naqueles 2 gráficos, as madeiras termomodificadas ficaram mais claras, isto pode ter sido devido à radiação, e as naturais ficaram mais escuras, que também pode ter sido devido a alguma deposição de fungos que vão aparecendo ao longo do tempo devido à umidade. Na análise superficial da madeira, as amostras que foram termomodificadas postas em sinos apresentaram mais fendas na superfície comparativamente com as do lumiar, isto também porque em sinos temos mais radiação e também como é um ambiente mais agressivo em relação ao lumiar, também pode ter tido influência. Verificou-se que nas madeiras que estiveram expostas em sinos durante 9 meses apareceram alguns cristais de cloreto de sódio, que é normal, porque tem a brisa marítima. Nos restantes tempos, que fiz algumas imagens também, já não foi detectada, isto porque as amostras foram recolhidas em tempos de chuva, logo a água da chuva pode ter lavado a superfície destas madeiras e ter dissolvido os cristais. Enquanto nas amostras do lumiar foi detectado essencialmente partículas de silício, o que pode indicar a presença de algumas partículas de poeiras vindo da zona, porque ali também tem bastantes poeiras. Pronto. E este é o meu trabalho. E obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Delfina, e obrigada por ter cumprido o tempo. Nem precisei de levantar cartão nem nada. Foi bom. Muito obrigada. Então, de seguida, vou chamar a Ângela Queiroz, do Centro de Inovação em Engenharia e Tecnologia Industrial, que nos traz o tema Criação de um protótipo para o estudo do efeito da indução magnética em nanofluidos. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Ângela Queiroz, venho-vos falar um bocadinho sobre o meu centro de investigação e um dos trabalhos que temos em desenvolvimento neste momento, que é a criação de um protótipo para o estudo do efeito da indução magnética em nanofluidos. O nosso centro de investigações divide-se em 3 núcleos, que é o Laboris, o NEBIM e o NEPA. E eu estou integrada no núcleo de Biomateriais e Nanotecnologia, que é o NEBIM. No NEBIM nós temos desenvolvido vários estudos de diferentes áreas, sendo que a nossa área se enquadra nos nanomateriais e nanomedicina. Nós temos desenvolvido diferentes nanofluidos com nanopartículas de sílica, de cobre e de grafeno em diferentes fluidos base, tais como a água, o etilenoglicol e parafinas. Estes estudos têm como objetivo estudar o controlo bacteriano como forma a evitar infecções hospitalares, termoterapia e outras aplicações biomédicas. A preparação dos nanofluidos podem ser feitas através de 2 métodos, que é o método one-step e o método two-step. O método mais utilizado é o two-step, apesar de não conseguirmos nanofluidos muito estáveis. Para tentarmos minimizar a instabilidade dos nanofluidos, então o que é que nós fazemos? Nós utilizamos surfatantes e ultrassons, fazemos estudos do melhor tempo para a estabilidade dos nanofluidos. Em relação ao projeto que nós temos em desenvolvimento, que eu vos venho aqui apresentar hoje, a criação deste dispositivo tem como objetivo o estudo da hipertermia, que é uma terapia de inovação para o tratamento do cancro, sendo que envolve o aquecimento das células tumorais dentro do próprio corpo. Este tratamento requer o direcionamento de uma dose de calor cuidadosamente controlada até ao tumor cancerígeno e ao tecido circundante, corporal circundante, e como as nanopartículas colocadas nos tumores só aquecem, acoplam-se ao campo magnético ali criado, então ficam só na zona do tumor, não afetam a zona circundante saudável, as células saudáveis. Este dispositivo é constituído por uma fonte de tensão em corrente contínua, que é o A. Aqui na foto, esta parte, não conseguem ver, pois não.
É o que está ali em A, é o que nós temos como uma fonte de tensão em corrente contínua, que alimenta um oscilador. Oscilador esse de altas frequências que irá gerar um campo magnético externo. Esse campo magnético externo irá induzir um campo nas nanopartículas que se irão mover, girar entre si, alinharem-se progressivamente e irão se encaminhar até ao tumor. De seguida, temos um solenoide e um porta-amostras não metálico, que é a parte C, que é esta parte que vocês veem mais aqui, que está depois ligado a um sensor de temperatura, que foi neste caso, controlamos a temperatura através de um Arduino. No futuro, pretendemos registar a temperatura com uma câmara térmica. Porquê? Para termos as temperaturas ao longo de todo o ensaio. O que é que acontecia aqui? Nós aqui só introduzíamos o sensor de temperatura na altura em que queríamos medir a temperatura. Fazíamos registros de 5 em 5 minutos, que era para o sensor de temperatura não ser afetado pelo campo magnético. Então, o nosso objetivo no decorrer do trabalho será controlar através de um Arduino o sensor de temperatura. Como podem verificar pela representação gráfica da figura 3, o solenoide gera um campo no interior constante entre 6,5 V a 10 volts, sendo assim, permitindo assim conseguirmos trabalhar numa gama de temperaturas, numa gama de tensões sem grandes flutuações do campo magnético. No gráfico da figura 4, conseguimos observar o aumento da temperatura do nanofluido sujeito ao campo magnético, neste caso para 9 volts, em função do... Eu peço desculpa, eu estou de máscara, mas conseguem-me ouvir? Não conseguem? Sim. Conseguimos. Em função do tempo que o nanofluido era colocado no interior, e depois ao fim de 5 minutos que o retirávamos e fazíamos a medição da temperatura, e conseguimos temperaturas ideais para a hipertermia, que não ultrapassam os 46 graus, ou seja, não irão afetar de forma alguma a parte saudável, né, as células saudáveis que estarão mais próximas do tumor. Como trabalhos futuros, nós propomos-nos a estudar novas propriedades termofísicas com novas nanopartículas, fazer um estudo mais aprofundado da viscosidade e tentar ver outras aplicações das nanopartículas, por exemplo, na área cosmética, na área farmacêutica e na área têxtil, que é uma área fundamental também no nosso grupo de investigação, é a área têxtil. Obrigada. Muito obrigada, Ângela, e mais uma vez também obrigada por ter cumprido os tempos. Vamos então prosseguir com o Fábio Rodrigues, do Centro de Química da Universidade de Coimbra, que nos traz os processos catalíticos sequenciais para a síntese sustentável de produtos de química fina. Boa tarde. Acho que está. Primeiro gostaria de agradecer, obrigado, e cumprimentar todos os colegas aqui presentes. Eu sou um investigador recém-doutorado do Centro de Química de Coimbra. O Centro de Química de Coimbra é um centro que está integrado no recém-criado Laboratório Cooperativo Instituto para as Ciências Moleculares, do qual faz parte também o CQE do Instituto Superior Técnico e o Centro de Investigação de Química da Universidade do Porto. Nós, em Coimbra, somos um grupo pluridisciplinar que desenvolve investigação desde as áreas da química teórica até à química medicinal. O grupo de química medicinal é o grupo onde eu me insiro. Este grupo está dividido em dois grandes laboratórios, o laboratório de fotomedicina e reatividade e o laboratório de catálise e química fina, onde eu desenvolvo a minha investigação. No grupo de catálise e química fina, estamos sempre preocupados em desenvolver processos sustentáveis para todas as nossas moléculas-alvo. E desenvolvemos atividades de investigação que se centram em 4 grandes objetivos ou pilares. Desenvolvemos moléculas que são como agentes de contraste para a imagiologia médica. Desenvolvemos também moléculas que são fotossensibilizadores para a terapia fotodinâmica do cancro e também como fotoinibição de agentes de micro-organismos.
Na área ambiental, trabalhamos também em desenvolver processos e catalisadores para a degradação de fármacos e na área onde eu me centro mais no desenvolvimento de processos e também catalisadores para a ativação de moléculas como o monóxido de carbono e o dióxido de carbono na preparação de moléculas de química fina. Em todas estas áreas temos o interesse em desenvolver processos contínuos para a produção das moléculas de interesse. Então, pensando na síntese sustentável, utilizando os catalisadores são uma ferramenta poderosa para aumentar a sustentabilidade dos sistemas. Os catalisadores são substâncias que, por definição, aceleram as reações químicas. E daí podemos obter um menor consumo de energia nos processos, reações mais seletivas e menor geração de lixo. Estes catalisadores permitem também ativar moléculas que são inertes às transformações químicas, ou que são mais inertes, como é o caso do CO2, o monóxido de carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Estas moléculas podem ser também elas obtidas através de fontes renováveis e têm as condições ideais para serem aplicados em síntese sustentável, nomeadamente em processos sequenciais. Então, o que é que são processos sequenciais? Se nós olharmos para uma transformação em que partimos de um reagente A para obter uma molécula B, por sua vez, noutra transformação, obtemos uma molécula C, um processo sequencial é dado pela transformação direta de A para C, sem isolarmos o intermediário B. E isto muitas vezes é conseguido através da utilização de catalisadores. Por sua vez, então, estes processos permitem a redução de lixo produzido, evitam a utilização desnecessária de solventes e também evitam a purificação dos intermediários. E permite ainda, a outra grande vantagem é a síntese de moléculas complexas num passo só, reacional. Aqui, estes processos sequenciais têm todos uma característica ideal. Já está para terminar? Tem 3 minutos, sim. Peço desculpa, pensei que só faltavam 2. Expliquei no início, mas que não ouviu, não foi mal. Sim, estes têm características ideais para serem aplicados em processos contínuos e em intensificação industrial. Então vou apresentar só 2 ou 3 exemplos de processos sequenciais que nós temos desenvolvidos. Temos interesse em desenvolver processos a partir de olefinas, são compostos com duplas ligações que podem ser extraídos na natureza. E então, como disse, através de catalisadores, utilizando gás de monóxido de carbono e hidrogênio, podemos ter intermediários reativos, que, por sua vez, num fenómeno por processos sequenciais, podemos obter moléculas mais complexas, como o caso de álcoois, aminas ou acetais. Estes acetais foram obtidos através de reação com catalisadores de ferro, que foram desenvolvidos então em colaboração com o grupo de Química de Coordenação e Catálise do Instituto Superior Técnico. Por outro lado, podemos também fazer epóxidos, como moléculas intermediárias, através de reações de epoxidação e, utilizando catalisadores apropriados que desenvolvemos, e moléculas de dióxido de carbono, valorizar para carbonatos cíclicos. Todas estas moléculas têm um elevado valor comercial. Então, em jeito de conclusão, gostaria de dizer que desenvolvemos, ao longo destes anos, vários processos sequenciais e catalisadores que foram feitos com fine-tuning para estes processos e o nosso objetivo futuro é desenvolver, então, e intensificar estes processos, desenvolver processos em química de fluxo que possam ser utilizados na indústria com catalisadores reutilizáveis com tempo de vida maiores. Gostaria de salientar também outro projeto que está perfeitamente enquadrado no desenvolvimento de processos sequenciais, que ganhou recentemente um prémio, que é o CO2 Biofilter, e também salientar que todos os projetos em que estamos envolvidos seguem as indicações do desenvolvimento sustentável. Então, como o tempo é curto, vou terminar por aqui a apresentação e agradecer, claro, ao Centro de Química de Coimbra, onde desenvolvo a minha investigação, mais propriamente ao Laboratório de Catálise e Química Fina, a todas as colaborações internacionais que são muitas e que enriquecem muito a qualidade dos resultados obtidos. Aqui, em particular, nacionalmente, nestas reações sequenciais e na catálise, ao grupo de Química de Coordenação e Catálise do CQE e, claro, às entidades financiadoras, nomeadamente a FCT, e a todos vocês pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Fábio. Então, passando agora
Para o próximo tema temos a Lara Campos, que vem do Centro de Estudos Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade, CERNAS, e que nos traz o tema Compostos bioativos das cascas e sementes de romã da variedade Big Full com atividade antimicrobiana. Boa tarde a todos, eu sou a Lara Campos e venho do CERNAS, do Centro de Estudos Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade. O CERNAS tem 3 polos de investigação, o Instituto Politécnico de Coimbra, Politécnico de Viseu e de Castelo Branco. Eu venho de Coimbra e o CERNAS divide-se em 3 áreas de atuação: ambiente e sociedade, agricultura e ciência alimentar. Este estudo foi principalmente desenvolvido pelo Grupo de Ciência Alimentar, no entanto é transcende para as 3 áreas. Então, o trabalho que eu vou apresentar tem a ver com a recuperação de compostos bioativos subprodutos das indústrias agroalimentares e, neste caso, o foco será nas cascas e sementes de romã. Assim, e tendo por base... Eu fiz alguma coisa. Desculpem. Ok. Assim, e tendo por base os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente indústria e inovação, consumo responsável e ação climática, nós temos também de ter atenção ao aumento o crescimento dos produtos agroalimentares e, consequentemente, ao aumento dos seus subprodutos. Neste momento, das indústrias do processamento de alimentos, temos cerca de 39% de resíduos, sendo que estes resíduos têm ainda uma alta carga de compostos bioativos. Assim, e aliado ao conceito de economia circular, há aqui um potencial de valorização destes subprodutos. Em Portugal, temos uma indústria de romã a crescer. Na última década tem tido um boom, sendo que de 2014 para 2018 aumentou 6 vezes mais. Esta indústria localiza-se principalmente na zona do Alentejo. Da romã, nós temos, grande parte é canalizada para o processamento de sumo, sendo que deste processamento de sumo, cerca de 70% é desperdiçado ou não é utilizado porque são cascas e sementes. Assim, o estudo focou-se nos efeitos de processos de extração e otimização destes processos de extração, dos compostos bioativos das cascas e das sementes da romã, a avaliação destes compostos bioativos, do seu potencial antimicrobiano e do seu potencial fitotóxico. Como material, no estudo global nós usamos 3 variedades de romã, a Aco, a Wonderful e a Big Full. No entanto, eu aqui vou apenas apresentar a Big Full porque não temos tempo para mais e porque é a variedade mais recente e menos estudada. Então nós usamos 2 métodos de extração, o método convencional e o método de personificação. O convencional serviu um pouco como controle e o de personificação como o método alternativo, o Green Method, e caracterizamos em termos de compostos bioativos, atividade antioxidante e atividade antimicrobiana. Assim, comparando um bocadinho os 2 métodos de extração, em termos de rendimento de extração e taninos, os 2 métodos de extração foram muito semelhantes, sendo que o convencional foi bastante eficaz na extração dos compostos fenólicos e o método de personificação foi mais eficaz nos flavonoides, antocianinas e atividade antioxidante. Em termos de cascas e sementes, as cascas ultrapassam as sementes na quantidade de compostos que possuem, exceto na quantidade de antocianinas, onde os teores são maiores. Relativamente à atividade antimicrobiana, nós avaliamos através de aulas de inibição e avaliamos 5 micro-organismos, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, que são 2 gram-negativas, Staphylococcus aureus e Bacillus cereus são 2 bactérias gram-positivas e a Hoya lipolítica, que é uma levedura. E utilizamos controlos, vocês não conseguem ver o rato, utilizamos controlos que foram a água, a kanamicina e a penicilina para as bactérias e também usamos a anfotericina B contra a levedura.
Assim, o método de personificação foi o mais eficaz a produzir extratos com maior poder antimicrobiano contra estes micro-organismos, e as cascas também, sem dúvida, possuem maiores propriedades antimicrobianas. Não conseguimos produzir extratos de sementes que fossem eficazes na inibição de Pseudomonas aeruginosa e de Bacillus cereus, e também a Escherichia coli mostrou-se resistente a todos os extratos. Assim, o método personificação foi o mais eficaz nos compostos que nós tentamos extrair, e as cascas também mostraram os melhores resultados em termos de potencial bioativo e antimicrobiano. Esta cultivar Big Full que eu apresentei também foi a mais promissora, comparando com os resultados das outras duas já mais conhecidas, da Aqua e da Wonderful. E este trabalho permite valorizar um bocadinho a indústria de romãs em Portugal, principalmente os seus subprodutos, que mostraram um grande potencial para serem soluções na área alimentar, farmacêutica ou agricultura, uma vez que os extratos também apresentaram propriedades fitotóxicas, podem ser usados como herbicidas naturais. Obrigada. Muito obrigada, Lara. Vamos então passar para a Susana Cardoso de Freitas, que vem do INESCT, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores para os Microsistemas e as Nanotecnologias, que nos traz o tema Sensores magnéticos para ler o invisível, desde a localização de precisão até à robótica. Certo, muito bem. Boa tarde a todos. Portanto, eu venho mostrar parte do trabalho que nós temos realizado no INESC Microsistemas e Nanotecnologias aqui em Lisboa, relacionado com sensores magnéticos. Portanto, desculpem, quero chamar a atenção às coisas, mas não é preciso ampliar. Portanto, o contexto dos sensores magnéticos, portanto, é subejamente conhecido, portanto, nós todos conhecemos sensores magnéticos e ímãs e magnetos desde a infância, colados nos frigoríficos. Se calhar não sabemos que atualmente os sensores magnéticos estão incorporados em todos os componentes eletrónicos que nós usamos no dia-a-dia, desde os projetores até os frigoríficos por dentro, como componentes ativos de monitorização, por exemplo, de corrente elétrica ou de marcação magnética para depois ser lido e identificado posteriormente. Portanto, em particular, eu estou a focar-me um bocadinho no trabalho relacionado com a integração de sensores magnéticos e identificação magnética para aplicações industriais, onde a tecnologia magnética está acessível a preços muito baratos, exatamente porque foi, nos últimos 20 anos, integrada na indústria de semicondutores, que é produzida em grande massa no mundo inteiro. Em particular, nós estamos focados na área de integração desde o desenho e a concepção do próprio sensor, e estamos a focar-nos em áreas que estão em grande crescimento na nossa sociedade, que é relacionadas com a robotização da indústria e dos processos. Na indústria automóvel nós, portanto, temos colaborações, mas não venho focar nessa área neste ponto, e também na área de codificação. Portanto, e a parte da codificação é importante porque nos permite usar o caráter magnético da informação para guardar e esconder essa própria informação. Portanto, nós não precisamos ter sensores ópticos para ver a informação que está escrita, podemos simplesmente usar o facto de o campo magnético é transmitido de forma invisível para os próprios sensores. Portanto, começando pelo poder que há em desenhar e fabricar o próprio sensor, portanto, a necessidade de integração com parceiros industriais requer produção em grande escala e, portanto, nós estamos capacitados e temos vindo a ser capacitados nos últimos 25 anos para a produção industrial de bolachas, onde são integrados milhares de sensores magnéticos, como podemos ver na imagem que está do lado esquerdo, e todos os processos são controlados de maneira a que sejam úteis para clientes que precisam de utilizar escalas massivas de sensores magnéticos. E estamos a falar de escalas massivas, estamos a falar de uma bolacha que tem cerca de 30 mil sensores.
e fazemos várias bolachas por semana e várias bolachas por ano. Portanto, não entrando em detalhe, portanto, o truque que nós temos tido a nosso favor, e entre aspas, é o conhecimento profundo do que é a tecnologia de sensores magnéticos, ou seja, sabemos o que cria a resposta magnética, sabemos como desenhar esse sensor e, portanto, apesar de eu não usar termos em latim, por trás de todo o dimensionamento dos sensores existem muitas equações que parecem latim às vezes para os nossos alunos iniciados e para os nossos jovens investigadores. Eu vou focar muito rapidamente, uma viagem expresso, a 3 aplicações. Portanto, uma delas é a codificação de precisão. Portanto, muitos destes codificadores estão invisíveis, vocês nem sequer perceberam que eles estão integrados, por exemplo, em Black & Deckers, em tornos de precisão, em contadores, em escadas rolantes, etc. E, nesse caso, a informação magnética é gravada naquela forma de barras e quadradinhos e os sensores são integrados de maneira escondida, exatamente porque nem sempre temos acesso visual a esta própria informação. Portanto, todo o desenho da eletrónica é integrado também com os próprios materiais, portanto, os filmes finos que têm a resposta do sensor é integrado e depois tudo isto é microfabricado, com vários níveis de integração e depois, finalmente, a resposta dos sensores é perfeitamente dimensionada para termos sensibilidade para a gama de campos magnéticos que cada aplicação precisa. Portanto, em particular, uma aplicação muito exigente é aplicações onde as informações são escritas com os bits pequeninos e do tamanho competitivo com a concorrência, que são os sensores ópticos, os scanners dos códigos de barras. E nesse aspecto nós tivemos a fazer um trabalho intenso no projeto europeu recentemente, onde os sensores foram todos modificados com conectores flexíveis, de maneira a conseguirmos ler bits do tamanho dos sensores atualmente comerciais da concorrência óptica. Finalmente, temos também aplicações portáteis e nestas aplicações portáteis que todos nós conhecemos, dos scanners das notas do banco, estão a atravessar agora uma nova etapa para poderem ser utilizados pelo utilizador em leituras, não em códigos que nós vemos como aqui estamos, mas virando o papel ao contrário, os códigos ficam invisíveis e os sensores conseguem lê-los à mesma. A aplicação 2, portanto, que é esta que eu apresentei agora. A aplicação 3, portanto, é finalmente, usando um bocadinho o contexto de integração com outras áreas da sociedade que nos estão mais próximas e, portanto, na economia mais doméstica e que nos diz muitas vezes respeito, é na detecção de texturas, identificação de classificação de superfícies. Portanto, nesse aspecto, nós temos trabalhado muito com a interação com as pessoas do grupo de robótica do ISR no Técnico, em Lisboa, e estamos a conjugar a informação magnética derivada de cílios artificiais que têm eles próprios embebidos nanopartículas ou nanofios magnéticos. Portanto, com toda a eletrónica de aquisição e de controle, nós temos estado a tentar utilizar sensores que nos permitem fazer uma avaliação da textura das frutas em vários níveis da cadeia de produção, desde a pré-apanha, em garras robóticas que estão no terreno, até a parte de empacotamento e na própria fábrica e nas lojas de venda ao cliente, sem intervenção de humanos na recolha da fruta para os sacos dos clientes. Portanto, e foi este é o último trabalho que nós temos realizado, portanto, a avaliação exatamente em vários frutos com texturas diferentes e estamos a utilizar métodos de inteligência artificial para, olhando para todos os dados recolhidos em vários frutos com vários níveis de maturação, conseguimos identificar, a partir de uma medida única, ter o sistema treinado para conseguir identificar há quanto tempo a fruta foi colhida da árvore ou da sua origem. Portanto, não entrando em detalhes, portanto, em conclusão, portanto, os sensores exigem o conhecimento profundo da física e dos mecanismos que nos fazem conseguir ler e desenhar sensores, que não é só um sensor, são várias arquiteturas muito complexas para fazer interpretação em superfícies de áreas variáveis, e depois as 3 aplicações core, onde nós temos aplicado quase todas as nossas energias, pelo menos eu tenho, que é na portabilidade, portanto, tornar os sensores usáveis para o utilizador comum, com a eletrónica como interface que seja fácil de usar e de interpretar. Portanto, não sejam só dados e de megadados que nós depois não conseguimos ler. Portanto, a interface com o utilizador é extremamente importante nestes casos. E, portanto, acho que não me queria alargar muito, ainda não vi o
cartãozinho vermelho, mas Já estamos mesmo. Mas Sim. antecipo que sim, portanto, no fundo, a minha ideia aqui foi trazer o tema para a discussão, porque apesar de magnetismo ser considerado uma área muito madura, portanto, com muitos anos de implantação na nossa vida académica e, portanto, no nosso conhecimento científico, mas há muita ciência atrás da aplicação de materiais magnéticos para sensores state of the art no presente tempo. Obrigada. Muito obrigada. Ora, então, passamos à última apresentação, que é da Maria Manuela Pintado, que vem do Centro de Biotecnologia e Química Fina e que nos traz o tema MediSmart das cascas de laranjas e limões, uma matéria-prima com valor nutricional. Pronto, eu fiz a começar a apresentação. Penso Obrigada. que... Vais voltar a aparecer? Está sim, senhor. Pronto. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. É com gosto que estou aqui a apresentar. A escolha deste tema foi, ou deve-se essencialmente, a ser um projeto prima, coordenado por um país que é o Egito, é um dos parceiros nesta Ciência 2022. Portanto, vou-vos falar um pouco, o tempo é curto, da lógica deste projeto e do que é que nós em Portugal estamos sobretudo a valorizar. Portanto, o MediSmart, acima de tudo, é um projeto que trabalha sobretudo com o setor agroalimentar e, neste caso, de fruta e, em particular, de citrinos. Portanto, é focado essencialmente no setor de citrinos, tem 6 parceiros de 5 países diferentes e, entre esses 6 parceiros, 2 deles são empresas, o que nos permite também transferir a inovação daquilo que estamos a desenvolver. O objetivo principal é desenvolver novos produtos e também aplicar novas tecnologias e validar algumas novas tecnologias e, naturalmente, dinamizar com teses de doutoramento e formação, que também é extremamente importante para os produtores. Este projeto tem 7 work packages, mas, essencialmente, eu falarei e destacarei aquele que coordeno aqui em Portugal. Só para vos destacar os países que envolvem, para além do Egito e Portugal, destacados aqui nesta ciência, temos também a Turquia, com dois centros envolvidos, Espanha e Itália. Portanto, como percebem, facilmente são países com forte produção de citrinos e, portanto, também a escolha associada ao mesmo, onde tentamos colaborar neste projeto. Há aqui um aspecto importante, cada parceiro, sobretudo, tem competências. As empresas, no caso de Espanha, trabalham sobretudo na possibilidade de utilizar tecnologias emergentes para obter sumos de alta qualidade e de sensorial e de baixo impacto ambiental. Outros colegas, sobretudo na Turquia, trabalham com a conservação dos citrinos frescos e, naturalmente, juntamente com outros parceiros, nós aqui vamos trabalhamos sobretudo na valorização de resíduos e subprodutos, dependendo da condição dos mesmos, de citrinos, focados em particular, neste caso, em limão e em laranja em Portugal. Outros parceiros estão focados em tangerina, outros na laranja vermelha. Portanto, há vários tipos de citrinos envolvidos. Nós aqui trabalhamos sobretudo a laranja e o limão. Qual é o ponto importante? É que nós queremos tentar, acima de tudo, no nosso centro de investigação, trabalhamos sobretudo com a extração de componentes e nutrientes que tenham valor acrescido. E, portanto, o que nós tentamos fazer é uma valorização integrada, que vos vou mostrar, em que se consiga extrair vários ingredientes e que se possam reincorporar sempre que possível com valor nutricional na nossa cadeia alimentar. E, portanto, aqui nós vamos sobretudo trabalhar esses ingredientes do ponto de vista também de moléculas bioativas, do ponto de vista de perceber a sua digestibilidade e biodisponibilidade no organismo e também avaliar depois, no final, várias aplicações. As aplicações, queremos mostrar o que é essas simbioses industriais. Muitas vezes com os mesmos ingredientes conseguimos aplicá-los tanto à área alimentar e outros parceiros vão aplicá-lo à área cosmética ou mesmo à área da agricultura. E, portanto, o sistema integrado que trabalhamos neste projeto, nesta Work Package 5,
Sobretudo, temos parceiros que, daquilo que são subprodutos já muito degradados, assumiríamos resíduos, há uma equipa que está a fazer a compostagem, de forma a que ele possa ser depois reutilizado a nível do solo nestes citrinos, sempre que possível. Por outro lado, nós e outros parceiros trabalhamos toda a valorização integrada, primeiro uma extração de tudo o que são óleos essenciais, é a primeira etapa que fazemos. Desse resíduo sólido aplicamos extração para, sobretudo, não sei o que é que aconteceu aqui animado, sobretudo a extração de polifenóis, e esses polifenóis com tecnologias emergentes que irei mostrar. A partir daí sobra um resíduo sólido, de onde extraímos a pectina, que vamos ver tem várias aplicações também, e finalmente do que sai fazemos ainda ou fibra antioxidante diretamente, ou então ainda extraímos a micronanocelulose. E, portanto, conseguimos ter no final resíduo zero com esta abordagem de citrinos. Aqui em Portugal, neste momento, não se faz praticamente o que se está a fazer na indústria de citrinos é exatamente apenas troceá-lo e reutilizá-lo no campo, e a partir daí o que nós tentamos fazer aqui é aplicá-lo desde todos estes ingredientes que eu falei na área cosmética, agricultura e pectina. Só 2 exemplos do que trazemos, uma das teses de doutoramento que está integrado no Centro de Investigação, em que estamos a valorizar resíduos de laranja e, sobretudo, em colaboração com a SONAI, onde tentamos utilizar os resíduos de supermercados, com cerca de 50% de resíduo da matéria-prima inicial e, sobretudo, focado em polifenóis, óleos essenciais e o principal polifenol, a espiridina, que é extremamente reconhecido nas suas propriedades para a saúde, e também utilizando a pectina e as fibras. E aqui a principal abordagem é conseguirmos ter um produto que consiga modular e melhorar a microbiota intestinal e possa trazer todos os benefícios associados, combinando a própria pectina e todos os polifenóis, neste caso, sobretudo, ricos em espiridina, para termos ou um alimento novo ou um suplemento alimentar. Portanto, neste caso, o que nós fazemos é o que vos expliquei, extrair o óleo essencial, e estamos a usar uma nova tecnologia de extração, os sistemas bifásicos, de forma inovadora, para obtermos esses polifenóis e depois todas as fibras em diferentes situações que também serão combinadas para ter sistemas de libertação controlados. Para terminar, um trabalho também agora com limão, sobretudo na área de segurança alimentar e na possibilidade de termos sistemas de mais clean label, ou seja, utilizar ingredientes naturais para a conservação de alimentos. Temos sobretudo extratos de limão, por um lado, para combinar com a pectina em coatings alimentares e, por outro lado, também a utilização da fibra rica em antioxidantes, que pode ser utilizada, por exemplo, na área de cárnicos, para conseguirmos obter carnes com menos aditivos e que permitam ter uma conservação e uma segurança assegurada. Portanto, aqui no caso do limão, sobretudo, os polifenóis, temos também a extração de polifenóis muito interessantes, também aqui a espiridina como o segundo mais abundante e a eritritina como o primeiro, e todos eles já demonstrados, que vos vou mostrar todos os resultados com atividade antimicrobiana. E, portanto, o que nós estamos aqui a fazer, de facto, é, já conseguimos o óleo essencial, que está neste momento em validação com alta potencial antimicrobiana, que vai ser incorporado na pectina, que já foi extraída à escala piloto, e, finalmente, estamos já com a fibra antioxidante, que vai ser seca e que está também a ser usado como um conservante e uma forma também de texturizar alimentos cárnicos. E, portanto, aqui mostrar que de cada subproduto ou cada resíduo podemos obter, no final, vários ingredientes e conseguimos ter resíduo zero, aquilo que procura a Comissão Europeia para os próximos anos. Muito obrigada. Muito obrigada. Chegando ao fim destas apresentações, eu gostava agora de passar a palavra à plateia para colocarem questões aos nossos oradores. Não sei se os oradores preferem juntar-se a mim aqui na mesa, se preferem permanecer nos vossos lugares. Deixo à vossa consideração o que é que preferem fazer. Tenho todo o gosto em, se vierem aqui juntar a mim, se calhar é mais fácil. Ou se preferirem ficar aí... Pronto, então... Se quiser ficar já com essa. Claro que sim.
Pronto. Se não houver suficiente... Há cadeiras que cheguem, se não é puxar. Pronto. Então agora façam favor de colocar as vossas questões. Olá, boa tarde, muito obrigada pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta muito pequenina sobre a última apresentação. Disse que as cascas, depois aqueles resíduos das cascas, servem como preservantes para a carne, foi isso que eu entendi? Os ingredientes. Sim, e depois em termos de sabor, afeta o sabor da carne, não afeta, fica diretamente ligado? Posso? Sim. Quando trabalhamos com a área das carnes, nós temos duas opções. Ou aplicamos diretamente o óleo essencial, e se pensarmos sobretudo na nossa tradição charcutaria, o limão é muito usado e, portanto, pode ser de forma interessante combinado como conservante. Mas aqui o que nós teremos de trazer inovação é sobretudo depois de tirarmos as pectinas, depois de tirarmos os óleos e os polifenóis, ficamos com a fibra antioxidante, que tem muitos polifenóis, tem lignina, que também ambos têm poder de conservação. E essa fibra, além disso, na própria carne, tem um poder de texturização. Portanto, no fundo, o que fazemos é uma farinha fina, né? Fica um ingrediente, e esse já não tem um aroma tão intenso a limão. Claro que temos que o dosear, mas ele pode substituir, muitas vezes sabem que nas carnes e sobretudo nos processados de carne utilizamos concentrados de proteína de leite, concentrados de proteína de soja, e o que nós queremos aqui também é tentar substituir e usar estas fontes naturais que levam ao mesmo tempo a fibra, que pode ter o papel de absorver mais água e gordura, portanto uma das funções das proteínas que adicionamos nesses produtos, e ao mesmo tempo levam os polifenóis que se vão libertando lentamente e que nos permitem reduzir os aditivos adicionados. Portanto, é no fundo a farinha final que leva a aquilo que já não se extrai mais e que, na verdade, tem a fibra e os polifenóis ligados. Obrigada. Mais questões? Eu tinha uma questão para a primeira apresentação. Fiquei curiosa porque apresentou um tipo de madeira, que é a acácia, que é uma espécie invasora, e eu queria questionar porque estudar esta espécie como um potencial de madeira a utilizar. Ora, está ligado? Tá. Sim. O objetivo foi mesmo valorizar a questão de ser uma invasora. Por exemplo, quando as acácias são abatidas, elas estão essencialmente a ir para a queima. E esta madeira, especialmente da Acacia melanoxylon, é uma madeira bastante nobre e que tem aplicações, pode ter aplicações muito interessantes, mesmo a nível da construção. O objetivo foi essencialmente esse, tentar valorizar, já que está cá, ao menos que sirva para alguma coisa. O objetivo também é tentar perceber se ela se iria dar ou não com esta termomodificação. Lá está, no intuito mesmo de valorizar, de não dar um fim pouco nobre. Pronto, foi mais nesse objetivo. Não podemos estar aqui a cair um bocadinho no outro extremo, que é então se calhar vamos cultivar porque tem uma aplicação nova. Sim, eu, na minha sincera opinião, já vai ser muito difícil eliminar esta espécie por completo. Mesmo até que a questão dos incêndios florestais que nós temos, aliás, nós vemos que logo os primeiros a rebentar ou é o eucalipto ou é a acácia. E com tanta biomassa de acácia que nós temos em Portugal, acho sinceramente não vai ser necessário plantar. Mais alguma questão? Eu tenho as questões. Eu tenho uma questão. Estava a deixar a minha para o fim, mas agora então passa à mesa. Ok, obrigado. Para a investigadora Delfina, eu venho da área da Química, então vou mais para a parte da Química. Sim. Eu mencionou que a madeira termotratada ficava mais clara ao longo da exposição solar. Sim. E a não tratada ficava mais escura. Sim. Tem a ideia do que pode acontecer quando acontece o tratamento químico
termoquímico, a química não termoquímico, vai tirar componentes, com certeza, da madeira, não é? Sim. Compostos voláteis, com sair. Sim. E essa cor não será também alguma degradação, de exposição solar? Sim. O facto de elas ficarem mais claras é mesmo pelo facto da exposição solar. A chuva também ajuda com que haja alguma lixiviação. Aliás, eu depois tive a oportunidade de expor essas madeiras mesmo só em câmaras de exposição solar, também para tentar perceber o que é que se estaria a passar. E elas ao longo do tempo vão ficando realmente mais claras, mas o facto de ter ali a água a lavar a superfície também ajuda. E também tem outra questão, é que estas madeiras, quando são tratadas, elas são menos suscetíveis de colonização de algum tipo de organismos. Daí, por uma das razões que as naturais possam ficar mais escuras, exatamente por algum tipo de aparecimento, por exemplo, de azulamento. O que não quer dizer que não aconteça nas tratadas, mas não é tão comum, por assim dizer. Daí a razão que elas tenham ficado, que as naturais tenham ficado mais escuras e as outras mais claras. Muito obrigado. E outra questão que eu tinha também era para a doutora Susana, aqui na questão de quando falou do segundo projeto ou do primeiro projeto, em que havia a informação magnética e também a informação por bits, certo? Leitura. Isso é informação combinada? É um mecanismo em que pode haver dois tipos de leitura? Era para me esclarecer um bocadinho, que eu fiquei assim um bocadinho perdido nessa parte. Porque é assim, a informação magnética é dada em bits. É assim que aparece. Nós podemos pôr um bit nos discos de computadores há 15 anos atrás, era 0 e 1, portanto, que é estar magnetizado ou não estar magnetizado. Isso agora é feito com polímeros e elastómeros que têm impregnados nanopartículas magnéticas, e essas partículas estão magnetizadas numa determinada orientação quando nós queremos gravar um bit numa orientação ou na contrária, ou é a mesma coisa fora do plano, dentro do plano. Isso é uma maneira de olhar para a situação. Também se pode usar materiais magnéticos com suscetibilidades diferentes e, portanto, ter uns bits com mais momento magnético, menos momento magnético e depois zeros. Portanto, ter mais níveis de estratificação em vez de ter zeros e uns. Tem-se um zero, alguns um meio e depois um. Portanto, ter mais densidade de informação no mesmo. E isto tudo com uma postura de nós podemos criar riscas magnéticas. Portanto, que são medidas também pelos códigos de barras, que têm contraste óptico, porque normalmente a tinta magnética também é escura, portanto as nanopartículas poderão ser escurecidas, se nós quisermos, mas se nós quisermos proteger, ou seja, se os bits começarem a ficar pequeninos, ou se quisermos pintar aqui na parte de baixo, não há scanner que consiga chegar lá, mas o magnético transmite através de então aqui há a oportunidade também para haver dois tipos de informação, ou guardar dois tipos de informação? Exatamente, a dois níveis. Portanto, uma primeira triagem rápida com scanners ópticos que normalmente estão incorporados em tudo, portanto todos os drones têm câmaras, portanto oticamente detectamos tudo. Ou dois tipos de informações, por exemplo, informação para o fabricante e e informação para o consumidor. Preciosa para fazer a codificação de segurança, por exemplo. Ok, é exatamente esse nível que nós estamos agora. Não é só informação linear, mas é já começar a fazer alguma, não é bem criptografia, mas alguma segurança com inteligência. Ok, percebido, obrigado. Inteligência natural e artificial, porque nós também somos inteligentes. Isso é que estamos aqui. Muito obrigada. Mais alguma questão? Ninguém tem mais questões para colocar? Bom, então tenho eu uma. A minha pergunta é para todos os oradores e depois passo-vos a palavra e vão respondendo como preferirem. É uma pergunta que diz o seguinte: qual é que foi o maior desafio que vocês enfrentaram durante estes trabalhos que vieram aqui apresentar, não é? O que é que vocês consideraram mais desafiante naquilo que toca à transferência de tecnologia e de conhecimento para o tecido empresarial ou industrial da vossa área? Podemos começar. Quem quer ser primeiro? Vamos tirar palhinhas. Pronto. Bem, no meu caso, acho que acima de tudo, como as empresas já estão envolvidas, é um facilitador. Isto acho que é um aspecto muito positivo, portanto elas já têm um interesse. Agora, o que normalmente nós temos mais dificuldade, a primeira dificuldade que temos logo quando começamos no laboratório é quando as empresas querem fazer os testes, né, em que nos pedem quilos e nós só temos gramas. Isso é a primeira dificuldade que temos sempre.
Mas, acima de tudo, o que acontece muitas vezes é que, para termos uma combinação do que é inovação incremental e disruptiva, muitas vezes estas tecnologias ainda não estão maduras o suficiente para passarem diretamente para a indústria. Portanto, eu diria que é a segunda dificuldade em algumas tecnologias passá-las diretamente. Neste caso, por acaso, algumas destas empresas estão envolvidas, uma delas pelo menos, exatamente está a aplicar tecnologias emergentes para ela própria já ter ingredientes inovadores e, portanto, isso tem ultrapassado, mas eu diria que estas são as duas, quando já estão envolvidas. Quando não estão diretamente envolvidas, as dificuldades acrescem, mas acredito que alguns dos colegas vão falar disso. Quer dizer, no caso do meu trabalho até foi fácil porque a própria empresa, a Santos e Santos, com quem estamos a trabalhar, eles já tinham interesse em estudar outras espécies de madeiras para a termomodificação. Até quer dizer, acho que todos sabem, porque a questão da falta de matéria-prima do pinheiro bravo, que é a principal fonte deles, eles queriam mesmo passar para outras espécies e saber realmente se seria viável ou não estar a trabalharem com estas espécies. Eles já tinham um grande interesse no freixo, também já tinham um grande interesse na acácia, portanto acabou por ser de alguma forma facilitado nesse aspecto. Pronto, vamos por ordem, não é? Portanto, eu mencionei que o trabalho que nós fazemos está essencialmente dirigido às empresas, portanto, há muitos anos. Portanto, as máquinas que nós temos, os alunos usam-nas nas aulas e nos trabalhos de investigação, mas são máquinas que nos permitem realmente fazer produção industrial. Eu estou a trabalhar de noite para as empresas e durante o dia para a investigação mais fundamental e mais small scale. Mas, portanto, relacionado com desafios, os grandes desafios são, portanto, não é exatamente chegar à empresa, porque, pronto, a minha experiência é um bocadinho ao contrário, a empresa é que nos pede para resolver problemas que não conseguem resolver internamente. O nosso desafio é manter as pessoas, portanto, manter os recursos humanos qualificados por nós, mantê-los cá, porque depois das empresas as conhecerem, e as empresas, portanto, as empresas que eu estou a falar, normalmente não são portuguesas, portanto, nós não trabalhamos quase com o mercado português, infelizmente, mas essas empresas de fora têm recursos quase ilimitados e um acesso ao mercado enorme, e, portanto, quando trabalham connosco, fica tudo muito bonito, damos um protótipo, desenvolvemos uma pré-produção, e depois os recursos humanos são literalmente assediados quase para irem trabalhar a ganhar 3 vezes mais a fazer o mesmo. Portanto, esse para mim é o grande desafio, é conseguirmos cá em Portugal manter os recursos que nós temos, que são pessoas fantásticas, tanto são fantásticas cá como lá fora, mas que de facto as indústrias estão em todo lado e nem sempre estão onde nós queríamos que elas estivessem e, portanto, perdemos um bocadinho esses recursos. Mas por outro lado, são desafios, temos desafios de outras maneiras e, portanto, o balanço acho que é sempre muito positivo da atividade que tenho realizado. Sim. Pronto, do meu ponto de vista, mais uma vez, vou dizer que venho da Química, não é? Por isso faz parte das ciências. Não, o meu ponto é que faz parte das ciências mais fundamentais. Então, acho que aqui uma grande dificuldade depois para a transposição é também o grande salto e o grande espaço e recursos que ainda é necessário para ir da investigação fundamental para a aplicação final. Isso às vezes afasta um bocadinho as empresas, porque as empresas querem um produto, e também a academia, por outro lado, estava um bocadinho afastada da ideia de querer chegar a um produto final e não tanto ficar ali focado em perceber tudo o que há para perceber à volta da molécula, à volta do produto, antes de chegar ao produto final. Mas felizmente isto está a mudar e nós temos alguns projetos, para além de fazermos os alunos e termos projetos de doutoramento que são mais direcionados para a investigação fundamental, temos também alguns projetos em curso e em concurso, com parcerias com empresas para desenvolver então os produtos mais aplicados a um exatamente a um curto período, não em 10 anos ou em 20 anos ou em 15 anos, mas em 3, em tempo útil, em 4 anos, que é o que é pedido e o que é necessário. Do meu ponto de vista, tem sido a maior dificuldade é isto. E depois também, o que se falou é verdade, a
questão de assimilar os investigadores e as pessoas que vão trabalhando durante 4, 5 anos e são expertos depois na área, mas depois eventualmente têm que desaparecer dos projetos e ir embora, e há coisas que vão tendo delays e vão ficando na gaveta, coisas que são extremamente boas e podemos aproveitar. Mas acho que estamos a mudar e estes incentivos estão a ajudar a aproximar a academia da indústria. Acho que estamos a ir num bom caminho. Eu já não tenho muito mais a acrescentar, mas vou acrescentar alguma coisa. Sem querer copiar o que os outros investigadores já disseram, claro que o problema dos recursos humanos é um facto, e no nosso caso, que o nosso trabalho ainda está numa fase um bocadinho inicial, sem recursos humanos nós não conseguimos passar para a segunda fase, desenvolver um produto que depois a indústria vai efetivamente querer. Portanto, para já, esse ainda é o nosso principal problema, é conseguirmos ter pessoal que consiga desenvolver a segunda fase do trabalho, que é a aplicação industrial, para conseguirmos chegar a uma empresa e mostrar-lhe o produto e dizer como é que podemos negociar, o que é que precisa de melhorar, qual é o foco da sua empresa, o que é que precisa, e pronto, passa por aí. Ok. Então, e depois disto tudo, ninguém tem mais perguntas nenhumas? Não vos surge nada. Bom, então, em primeiro lugar, quero agradecer bastante todas as apresentações, acho que foram muito enriquecedoras, cumpriram muito o objetivo deste painel de indústria e inovação. É um caminho que se vai fazendo gradualmente, com muitos desafios, como já se pôde ouvir, mas também com muitos avanços e muitos progressos, e da minha parte tenho a agradecer, porque saio daqui um bocadinho mais enriquecida e com mais conhecimentos, que é sempre positivo. Agradecer à nossa plateia, agradecer-vos a vocês e dou por concluída este painel e esta sessão. Muito obrigada.